Após uma noite inteira de repouso, muitas pessoas acordam com a sensação de cansaço persistente, mesmo tendo permanecido no leito por 8 horas ou mais. Movimentos inquietos, alternância entre cobrir-se e descobrir-se, despertares súbitos em meio à madrugada com o corpo banhado em suor e a mente anevoada ao longo do dia são experiências comuns, independentemente da quantidade de sono. Contudo, a origem desse desconforto pode não residir no colchão, no travesseiro ou na idade avançada, mas em um fator aparentemente insignificante, frequentemente negligenciado: a temperatura do ambiente noturno. Um único ajuste no termostato, muitas vezes ignorado, pode estar comprometendo a qualidade do sono e, consequentemente, a saúde de maneira silenciosa e progressiva. Estudos conduzidos por especialistas em medicina do sono, cardiologistas e pesquisadores que acompanharam milhares de indivíduos na terceira idade revelam que a temperatura do quarto exerce influência direta sobre aspectos críticos do bem-estar, como a função cardiovascular, a memória, o metabolismo da glicose e até mesmo o risco de desenvolver doenças graves. A princípio, tais afirmações podem parecer exageradas, porém as evidências científicas são contundentes e merecem atenção, especialmente após os 60 anos. A seguir, serão apresentados os fundamentos que sustentam essa relação, bem como as recomendações dos especialistas para otimizar o descanso e preservar a saúde por meio de uma simples modificação no ambiente. Desde a infância, a ideia de que é necessário manter-se aquecido durante a noite é amplamente difundida. Orientações como não se resfrie ou cubra-se bem antes de dormir foram repetidas ao longo de gerações, transmitidas por pais e avós, e reproduzidas aos próprios filhos. Um quarto aquecido transmite sensação de segurança e conforto, evocando a imagem de aconchego proporcionada por um cobertor em noites frias. Embora compreensível, esse hábito tão enraizado na cultura pode não ser adequado às necessidades fisiológicas de indivíduos com mais de 60 anos. O organismo humano sofre transformações significativas com o avançar da idade, alterando padrões de sono, mecanismos de termorregulação e exigências metabólicas. No entanto, a maioria das pessoas persiste em manter os mesmos hábitos, as mesmas temperaturas e as mesmas rotinas, por mera familiaridade ou resistência à mudança. Pesquisas recentes, no entanto, desafiam essa concepção tradicional. A National Sleep Foundation, após investigações aprofundadas com adultos mais velhos, identificou que a temperatura do quarto figura entre os principais fatores determinantes para a qualidade do sono. Com o envelhecimento, o corpo perde parte de sua capacidade de regular a temperatura interna de forma eficiente, tornando-se mais suscetível a variações térmicas. Um ambiente excessivamente aquecido impede que o organismo atinja a temperatura ideal para o repouso, mantendo a temperatura central elevada. O resultado é um sono fragmentado, marcado por agitações, sudorese e despertares frequentes, que culminam em uma sensação de exaustão ao amanhecer, em vez de revitalização. Estudos conduzidos pela Harvard Medical School sobre termorregulação revelaram que idosos expostos a ambientes noturnos muito quentes apresentam maior frequência de despertares durante a noite, muitas vezes sem perceber. Alguns indivíduos chegam a acordar entre 5 e 10 vezes, sem que haja consciência desses episódios. Essas interrupções, ainda que breves, impedem o alcance das fases mais profundas e restauradoras do sono, essenciais para a recuperação física e mental. A consequência é um ciclo vicioso. Mesmo após horas de repouso, a pessoa acorda fatigada com dificuldade de concentração, irritabilidade e a persistente impressão de que o descanso não foi suficiente. Uma pesquisa publicada no Journal of Physiological Anthropology estabeleceu uma correlação direta entre a temperatura do quarto e o surgimento de problemas de saúde significativos. Indivíduos que dormiam em ambientes excessivamente aquecidos apresentaram maior incidência de distúrbios metabólicos, incluindo dificuldades no controle glicêmico, um fator de risco relevante para portadores de diabetes ou pré-diabetes. Além disso, verificou-se um aumento nos níveis de inflamação sistêmica, condição associada a doenças cardiovasculares, artrite e até mesmo declínio cognitivo. A American Heart Association complementa essas descobertas ao destacar que durante o sono, a frequência cardíaca e a pressão arterial naturalmente diminuem, proporcionando um período de repouso essencial para o sistema cardiovascular. Contudo, em ambientes quentes, o coração é forçado a trabalhar em ritmo acelerado para dissipar o calor, impedindo que a pressão arterial atinja os níveis ideais de relaxamento. Essa sobrecarga noturna, repetida ao longo do tempo, pode agravar condições pré-existentes como hipertensão e risco de acidente vascular cerebral.
Outro aspecto frequentemente subestimado é a relação entre a qualidade do sono profundo e a saúde cerebral. Durante as fases mais profundas do repouso, o cérebro realiza processos vitais, como a eliminação de toxinas, a consolidação de memórias e a regeneração celular. Pesquisas realizadas pela Universidade da Califórnia em Berkeley demonstraram que idosos com deficiência de sono profundo apresentam maior propensão a problemas de memória e declínio cognitivo. E um dos fatores que mais comprometem a capacidade de atingir essas fases restauradoras é justamente a temperatura do ambiente. Portanto, ajustar esse parâmetro pode ser determinante para preservar a função cerebral ao longo dos anos. Diante dessas evidências, qual seria então a temperatura ideal para o quarto? Especialistas em medicina do sono e pesquisadores da área recomendam uma faixa entre 15 e 19 graus Celsius, o equivalente a 60 a 67 graus Fahrenheit. À primeira vista, essa sugestão pode parecer extrema, especialmente para aqueles acostumados a ambientes mais aquecidos. No entanto, há razões científicas sólidas que justificam essa recomendação. Ao adormecer, a temperatura corporal sofre uma redução natural de 1 a 2 graus, um sinal biológico que indica ao organismo o momento de iniciar o repouso. Um quarto mais fresco facilita esse processo, alinhando-se aos ritmos circadianos e promovendo um adormecimento mais rápido e um sono mais contínuo. Além disso, temperaturas mais baixas favorecem a permanência nas fases mais profundas do sono, como o sono REM e o sono de ondas lentas, períodos nos quais ocorrem processos essenciais de reparação tecidual, fortalecimento do sistema imunológico, consolidação de memórias e regeneração celular. Outro benefício reside na produção de melatonina, o hormônio regulador do sono, cuja síntese é otimizada em ambientes mais frescos. A melatonina não apenas induz o sono, mas também atua como um potente antioxidante, protegendo as células e apresentando possíveis efeitos anti-envelhecimento. Em contrapartida, ambientes quentes inibem sua produção, resultando em um sono de menor qualidade e na perda de seus benefícios protetores. Por fim, um quarto com temperatura adequada permite que a frequência cardíaca e a pressão arterial atinjam níveis mais baixos durante a noite, proporcionando o repouso necessário ao sistema cardiovascular. Essa redução é fundamental para a manutenção da saúde cardíaca, especialmente em indivíduos com histórico de doenças cardiovasculares. Portanto, a adoção de uma temperatura mais amena no ambiente noturno não se trata apenas de uma questão de conforto, mas de uma estratégia eficaz para promover um sono reparador e, consequentemente, uma vida mais saudável na terceira idade. A manutenção de uma temperatura adequada no ambiente de descanso não constitui apenas uma recomendação genérica, mas uma medida personalizável de acordo com as particularidades fisiológicas de cada indivíduo. Embora o intervalo entre 15 graus Celsius e 19 graus Celsius seja amplamente respaldado pela literatura científica como ideal para a maioria dos adultos, especialmente aqueles na terceira idade, é imperativo reconhecer que determinadas condições clínicas podem exigir ajustes específicos. Pacientes com doenças como o fenômeno de Raynaud, artrite severa ou distúrbios circulatórios, por exemplo, podem necessitar de um ambiente ligeiramente mais aquecido, variando entre 19 graus Celsius e 20 graus Celsius, para evitar o agravamento de sintomas como rigidez articular ou vasoconstrição periférica. Da mesma forma, indivíduos com hipotireoidismo ou sensibilidade extrema ao frio podem beneficiar-se de temperaturas próximas a 19 graus Celsius, desde que acompanhados de estratégias complementares para garantir o conforto térmico. Nesse contexto, a consulta a um profissional de saúde torna-se um passo fundamental, uma vez que somente o médico poderá avaliar as necessidades individuais com base no histórico clínico, nos medicamentos em uso e nas condições metabólicas do paciente. Tal orientação personalizada assegura que os ajustes na temperatura do ambiente sejam realizados de maneira segura e eficaz, minimizando riscos e maximizando os benefícios para a qualidade do sono e a saúde cardiovascular. Quanto à implementação prática dessas recomendações, é possível adotar uma série de estratégias que permitem manter o ambiente dentro da faixa ideal sem comprometer o conforto. A primeira delas consiste na utilização de camadas de roupas de cama, uma abordagem que oferece flexibilidade e adaptação às variações naturais da temperatura corporal ao longo da noite. Recomenda-se iniciar com um lençol leve, seguido de um cobertor e, se necessário, um edredom, todos confeccionados em materiais naturais e respiráveis como algodão, linho ou bambu. Esses tecidos favorecem a regulação térmica e a evaporação da umidade, evitando o superaquecimento ou a sensação de frio excessivo.
A possibilidade de remover ou adicionar camadas conforme a necessidade permite que o indivíduo ajuste o microclima ao seu redor sem alterar a temperatura do ambiente como um todo. No que diz respeito ao vestuário noturno, a escolha de pijamas leves e confeccionados em fibras naturais ou tecidos com propriedades termorreguladoras é igualmente relevante. Materiais como algodão ou bambu são preferíveis por sua capacidade de permitir a circulação de ar e absorver a transpiração, enquanto tecidos sintéticos ou flanela devem ser evitados, pois tendem a reter calor e umidade. Para aqueles que sentem desconforto nos pés, o uso de meias pode ser uma solução simples e eficaz, uma vez que a manutenção da temperatura nas extremidades contribui para o equilíbrio térmico de todo o corpo. A tecnologia também pode desempenhar um papel significativo na otimização do ambiente de sono. Termostatos programáveis, por exemplo, permitem que a temperatura do quarto seja reduzida gradualmente cerca de 1 hora antes do horário de dormir, sinalizando ao organismo o início do período de repouso. Além disso, é possível programar um leve aumento da temperatura pouco antes do despertar, evitando o choque térmico ao sair da cama. Essa automação não apenas facilita a adaptação ao ambiente mais fresco, mas também contribui para a sincronização do ritmo circadiano, promovendo um sono mais profundo e restaurador. Outro fator frequentemente subestimado, mas de igual importância, é a umidade relativa do ar. Níveis inadequados de umidade podem comprometer a qualidade do sono, mesmo quando a temperatura está dentro da faixa recomendada. Ambientes excessivamente secos com umidade abaixo de 30%, podem causar irritação nas vias respiratórias, ressecamento da pele e desconforto nasal, enquanto ambientes com umidade superior a 50% tendem a parecer abafados e favorecem a proliferação de ácaros e fungos. Para manter o equilíbrio, a utilização de umidificadores ou desumidificadores, conforme a necessidade, pode ser uma solução eficaz, garantindo que o ar permaneça em condições ideais para o descanso. Em situações nas quais há divergências de preferências entre parceiros ou dificuldades individuais de adaptação, soluções localizadas podem ser empregadas. Cobertores elétricos ou almofadas térmicas, por exemplo, permitem aquecer apenas a área da cama, sem alterar a temperatura do ambiente como um todo. Esses dispositivos podem ser ligados alguns minutos antes de deitar, proporcionando calor inicial, e desligados ou ajustados para uma potência baixa após o adormecimento. Alternativamente, o uso de bolsas de água quente nos pés durante os primeiros 20 minutos de repouso pode oferecer uma sensação de conforto imediato, sendo removidas posteriormente para evitar o superaquecimento. No que concerne às considerações de segurança, especialmente para indivíduos na terceira idade, é essencial adotar medidas que previnam riscos associados ao ambiente noturno. Para aqueles que sofrem de artrite ou dores articulares, a manutenção da temperatura recomendada não precisa ser comprometida. Basta complementar com cobertores adicionais ou almofadas térmicas em baixa intensidade, garantindo que as articulações permaneçam aquecidas enquanto o corpo repousa em condições ideais. Pacientes com doenças cardiovasculares ou hipertensão arterial devem, contudo, buscar orientação médica antes de realizar ajustes significativos na temperatura do quarto, uma vez que determinados medicamentos podem influenciar a resposta do organismo ao frio. No caso de indivíduos com diabetes, a melhoria na qualidade do sono proporcionada por um ambiente termicamente adequado pode refletir-se positivamente no controle glicêmico, uma vez que o repouso insuficiente está associado a alterações metabólicas. Nesse sentido, é recomendável monitorar os níveis de glicose durante o período de adaptação às novas condições ambientais, assegurando que as mudanças não interfiram negativamente no tratamento. Para garantir a segurança durante a noite, algumas precauções adicionais devem ser observadas. Manter cobertores extras ao alcance da cama, bem como um roupão aquecido para eventuais deslocamentos ao banheiro, pode evitar exposições desnecessárias ao frio. Além disso, é fundamental assegurar que o trajeto até o banheiro esteja livre de obstáculos e adequadamente iluminado, preferencialmente com luzes noturnas de baixa intensidade, que não interfiram na produção de melatonina e, consequentemente, na continuidade do sono. Em síntese, a regulação da temperatura do ambiente de descanso na terceira idade transcende a mera questão do conforto, configurando-se como um fator determinante para a promoção da saúde cardiovascular, cerebral e metabólica. O intervalo entre 15 graus Celsius e 19 graus Celsius, embora possa parecer desafiador em um primeiro momento, revela-se perfeitamente viável mediante a adoção de estratégias adequadas,
como o uso de camadas de roupas de cama, vestuário apropriado e tecnologias de climatização. A transição para um ambiente mais fresco pode ser realizada de maneira gradual, permitindo que o organismo se adapte sem desconforto significativo. Iniciar com uma redução de 1 ou 2 graus na temperatura atual, acompanhada de ajustes nas cobertas, possibilita uma adaptação progressiva, que pode ser avaliada ao longo de 1 ou 2 semanas antes de novos ajustes. Por fim, é imprescindível ressaltar que cada indivíduo possui necessidades específicas, e a consulta a um profissional de saúde deve preceder qualquer alteração significativa no ambiente de sono. A combinação entre evidências científicas, orientação médica e estratégias práticas de adaptação constitui a abordagem mais eficaz para garantir que o repouso noturno cumpra seu papel essencial na manutenção da saúde e do bem-estar na terceira idade.